tudo bem? Você e mais milhares de estudantes em todo o Brasil estão conectados aqui no site do Estadão para mais uma rodada de superaulas FUVEST Unicamp. Esta é uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino juntamente com o Estadão. Até o dia 24 de novembro, você terá a oportunidade de assistir 56 aulas temáticas, todas com os professores do Positivo, que estão entre os mais experientes do país em ensino pré-vestibular. Por isso, revisando os conteúdos das superaulas, você vai estar bem preparado para enfrentar esses vestibulares. Então, vamos lá! Vamos chamar o professor Emerson, que vai dar uma superaula hoje sobre triângulos. Olá, eu sou o Emerson e hoje a gente vai ter uma aula bem importante que vai tratar de triângulos. Essa aula é destinada a muitos vestibulares em nosso vasto Brasil. Triângulo é uma parte importante porque o triângulo é o polígono que tem a menor quantidade de lados. Então ele acaba sendo o formador dos demais polígonos. Então às vezes a questão não é de triângulo para você resolver, mas mesmo assim o triângulo acaba de certa maneira sendo a solução do teu problema. Então vamos começar com o nosso triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O maior lado que se opõe ao ângulo reto chama-se hipotenusa e aqui eu estou dizendo que a medida dele é A. B e C são os catetos, são os lados que formam o ângulo reto. Então um triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa. É costume também, em geometria, principalmente triângulo, a gente representar um vértice por uma letra maiúscula e o ângulo correspondente também, e o lado oposto com a letra minúscula correspondente a essa letra. Então, se você tem vértice B, lado B, oposto. Vértice C, lado C, oposto. Existe um teorema famosíssimo que só vale em triângulos retângulos. Você sabe qual é? O teorema de Pitágoras. O que ele nos diz? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos. Em símbolos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você pode usar isso muitas vezes para relacionar as medidas dos lados. E sempre que você tiver a medida de dois lados, você vai ter a do terceiro lado usando o teorema de Pitágoras, ok? O que mais? Pessoal, além do mais, existem três razões trigonométricas que você pode usar para ângulos agudos do meu triângulo retângulo. São elas a razão seno, cosseno e tangente. Vou começar pela razão seno. A razão seno de um ângulo agudo alfa é definida como sendo a razão entre as medidas do cateto oposto pela medida da hipotenusa do triângulo. Então, os dois catetos desse triângulo são esses aqui. Esse que se opõe, que você tem que atravessar o triângulo para encontrá-lo, é o cateto oposto a alfa. E essa é a medida da hipotenusa. Então, seno de alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela medida da hipotenusa. Essa razão é importante porque se esse ângulo alfa for o mesmo, a razão vai ser a mesma para o seno. Não importa o tamanho do triângulo. Você pode usar uma proporção, portanto. De um triângulo para outro, a razão é sempre a mesma. Razão seno. Vamos à razão cosseno agora. Na razão cosseno, você tem a razão cosseno de alfa igual a razão entre as medidas do cateto adjacente a alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Então, na razão cosseno, é a medida do cateto adjacente a alfa, dividido pela medida da hipotenusa. E tem também a última razão tangente. A razão tangente de alfa, de um ângulo agudo do triângulo retângulo, é a razão entre as medidas do cateto oposto a alfa pela medida do cateto adjacente a alfa. Cateto oposto dividido por cateto adjacente é a razão tangente. Bom, essas razões você tem que saber o conceito delas. Qual é a razão seno, qual é a cosseno, qual é a tangente. Porque dependendo do problema que você está resolvendo, você pode ter uma solução por uma delas e você tem que saber identificar, ok? Então vamos em frente. Razões trigonométricas de 30, 45 e 60 graus. É possível provar geometricamente, através do triângulo equilátero do quadrado, os valores de 30, 45 e 60 graus são ângulos notáveis. Então, o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos 30, 45 e 60 graus assume os seguintes valores.
O seno de 30 graus é meio, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 graus é meio. Olha só, essa primeira linha aqui, ó, dos valores de seno, ela aparece invertida aqui. É porque quando dois ângulos somam 90 graus, eles são complementares. Aí o seno de um é igual ao cosseno de outro. Por isso que o seno de 30 graus é o cosseno de 60, o seno de 60 é o cosseno de 30, e no meio eles são iguais. Por isso que inverte. E também é possível mostrar em trigonometria que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, esses valores aqui da tangente são obtidos dividindo os valores do seno pelo cosseno correspondente. Então, a tangente de 30, ela é raiz de 3 sobre 3 e ela é o resultado do seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Aqui fica mais fácil ver, ó, que a tangente de 45 graus é 1, porque o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45 são dois números iguais. Portanto, a tangente é 1. E no caso, a tangente de 60 graus é raiz de 3, que é a divisão do seno de 60 pelo cosseno de 60 graus, ok? Muito bem. Vamos aplicar, então, numa questão que já caiu em um vestibular. A primeira questão diz assim, na figura tem-se AE paralelo a CD, BC paralelo a DE, AE tem medida 2, o alfa é 45 graus e o beta é 75 graus. Nessas condições, a distância do ponto E ao segmento AB é igual a alternativa A, raiz de 3, alternativa B, raiz de 2, alternativa C, raiz de 3 sobre 2, alternativa D, raiz de 2 sobre 2 e alternativa E, raiz de 2 dividido por 4. Bom, faltou a figura, vamos ver. Essa figura aqui, ó, você tem esse ângulo aqui é 45 graus, esse beta aqui é 75 graus. E ele disse que o BC é paralelo ao DE e também que o AE é paralelo ao CD. Então, são segmentos paralelos. E a gente quer saber o que nessa questão? A distância do ponto E ao segmento AB, ao lado AB dessa figura. Essa distância aqui, ó, ortogonal, fazendo 90 graus. Muito bem, primeira coisa que eu vou fazer é, já que eu tenho os ângulos alfa e beta, eu vou calcular esse ângulo aqui, ó, o ângulo do vértice A. Veja como é que eu vou fazer. Olha só, eu construí nessa figura auxiliar uma reta que prolonga a partir de A para E no sentido até um certo ponto P, que cortou e fez um ângulo aqui. Como essa aqui, a reta que passa pelo BC, é paralela a DE e, além disso, AE, prolongando-se até P, é paralelo a CD, a gente obrigatoriamente tem a mesma abertura que você vê no vértice C, 75 graus, no ponto P, 75 graus. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser sempre 180 graus, e eu tenho 45 graus e aqui 75 em função de ser o mesmo do vértice C, eu posso montar a seguinte equação, chamando de θ, aquele ângulo ali, eu tenho θ mais 75 graus mais 45 graus, a soma dos três tem que resultar 180 graus. Logo, esse θ vai ser θ mais 120 graus, que é 75 mais 45, igual a 180 graus. Passando 120 graus para o segundo membro, ele passa subtraindo, θ igual a 180 graus menos 120 graus. Logo, θ vale 60 graus. Então, o que eu descobri agora? A medida 60 graus desse ângulo aqui. Então, agora, como é que eu vou achar a distância do ponto E ao segmento AB? Eu vou traçar aqui, repare, ó, esse 60 graus está aqui, eu vou traçar um segmento ortogonal de E até F. E essa medida EF que eu estou procurando, que eu vou chamá-la de X. Repare que quando eu traço isso aqui, repare que você passa a ter um triângulo retângulo. O triângulo que é EFA. 60 graus é a medida de um ângulo interno. Esse 2 é a hipotenusa, porque aqui tem 90 graus, ó, oposto. E esse X é um cateto. Agora, esse cateto X, tem medida X, ele seria cateto oposto ou adjacente ao ângulo de 60 graus? Como ele se opõe, ó, você tem que atravessar, ele é o oposto. O adjacente é o AF, então 60 graus é o oposto. Então, como é que a gente vai resolver? Qual que é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? É a razão seno.
Então eu vou aplicar o seno de 60 graus. Observe. Seno de 60 graus é cateto oposto dividido por hipotenusa. X sobre 2. Substituindo seno de 60 graus por aquela tabela que nós tivemos agora há pouco. Raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 2. Se você multiplica os dois lados por 2, dá para simplificar o 2 com 2 e a gente chega a x igual a raiz de 3. Então, um triângulo lá para você calcular a medida de um cateto. Raiz de 3 é a resposta, alternativa A, portanto, A, raiz de 3. Ok? Essa é uma aplicação que não foi tão complicada assim, mas que nos ajuda a resolver uma série de problemas. Viu? O que mais? Vamos continuar. Vamos falar agora na lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma regra que vale, é um teorema, na verdade, que vale para qualquer triângulo no mundo. Se o triângulo for retângulo, você fica com aquelas razões trigonométricas e com Pitágoras. Agora, se o triângulo não for retângulo, aí ela vai ser bastante útil. Veja só, o que que diz? Você tem aqui um triângulo ABC. O vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Eu já coloquei aqui as 3 maneiras de você aplicar para cada um dos lados. A primeira é assim, ó. O lado A, se você elevá-lo ao quadrado, a medida do lado A ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles, que é o ângulo do vértice A. Então ficou assim, o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lembrando Pitágoras no começo, só que o triângulo não é retângulo necessariamente, então menos 2 vezes o produto B vezes C, vezes o cosseno de A. Para você entender como isso pode ser usado para qualquer lado, eu vou aplicar no lado B agora. Essa expressão aqui, ó. O B ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, que no caso são A ao quadrado e C ao quadrado, menos 2 vezes o produto A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B, que é o oposto ao lado que eu comecei. E para finalizar, só para você ver como isso pode também ser usado, no lado C, olha como é que seria. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, os outros dois ao quadrado, menos 2 vezes o produto A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. Aí tem gente que vai falar assim, então tem 3 leis dos cossenos agora? Não tem 3, só tem uma. É a mesma relação aplicada a qualquer lado. Então é uma ideia que eu estou apresentando de usar em qualquer lado essa relação. Muito bem, vamos em frente. Uma aplicação agora. Os comprimentos dos lados de um triângulo ABC formam uma PA. Sabendo-se também que o perímetro de ABC vale 15 e que o ângulo A mede 120 graus, então o produto dos comprimentos dos lados é igual a... Bom, então o que você tem? Você tem um triângulo, você conhece o perímetro dele que é 15, você conhece a medida de um dos ângulos que é 120 graus e você quer saber o produto das medidas dos 3 lados. Então, primeira coisa, se os lados estão formando uma progressão aritmética, uma maneira boa de resolver é chamar um de x, outro de x menos r, que é a razão, outro é x mais r. Olha só, x menos r, x e x mais r formam uma progressão aritmética, certo? Bom, o que mais? Como ele disse que o perímetro é 15, a soma das medidas dos 3 lados tem que resultar em 15. X menos r mais x mais r tem que ser 15. Simplificando r com menos r, eu tenho x mais x mais x, 3x, igual a 15. Dividindo os dois lados por 3, eu tenho x igual a 5. Então, a informação de que os lados estão em PA e a soma deles, que é o perímetro é 15, me permitiu encontrar a medida de um lado. No caso, é 5. Tá, os outros lados vão ser, então, o do meio aqui vai ser 5. Um vai ser 5 mais r e outro vai ser 5 menos r. Então, vamos ver o desenho do nosso triângulo. Vai ficar assim, ó. O triângulo você tem 5, um dos lados, 5 menos r seria o lado menor, supondo que essa razão é positiva, e 5 mais r o maior. E claro, o maior se opõe ao ângulo maior. Isso é uma regra da geometria. Você tem um triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo e vice-versa. Então, 5 mais r o maior, 120 graus. Então agora eu vou aplicar a lei dos cossenos para relacionar e calcular o r. Olha como é que ficou. 5 mais r, que é o maior lado aqui ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois.
5 menos r ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto 5 menos r vezes 5, os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre 5 e 5 menos r, 120 graus. Foi exatamente a mesma relação, só que agora não é ABC, né? 5 mais r, 5 e 5 menos r. Esse quadrado aqui é quadrado de uma soma. Como é que a gente desenvolve o quadrado de uma soma? Quadrado do primeiro, 25, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 10r, mais o quadrado do segundo, que é r ao quadrado. Isso vai ser igual, no segundo membro, quadrado de uma diferença. É quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 10r, mais o quadrado do segundo, que é r ao quadrado. Aqui você vai ter, além disso, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5 vezes 5 menos r, vezes cosseno de 120 graus. Aqui tem um detalhe, que é assim, quando o ângulo está no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo no segundo quadrante. E quando ele cai no segundo quadrante, você substitui o ângulo pelo suplemento dele, que é quanto falta para ele atingir 180 graus. Por isso que é menos cosseno do que falta para 180. Então troca o cosseno de 120 por menos cosseno de 60. Bom, olhando essa expressão, eu tenho 25 aqui no primeiro membro, 25 no segundo membro, eu posso simplificar. R ao quadrado com R ao quadrado eu também posso simplificar. Aí eu vou passar esse menos 10R para o primeiro membro, junto com esse 10R. 10R mais 10R. Igual 25 menos 2 vezes 5, vezes 5 menos R, vezes menos cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio, então vai ficar menos, aqui tem um sinal de menos, meio. O que mais? 10R mais 10R são 20R, igual a 25. Agora é o seguinte, ó. Sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Você tem 1, 2, 3, 4 fatores aqui. Esse último é negativo, tá vendo aqui? Se eu multiplico esse menos por esse menos aqui na frente, ó, ele vai ficar mais. Então eu troquei o sinal aqui, ó. Vai ficar mais. O que mais? Esse 2, como está dividindo, vai simplificar com esse 2 está multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 5, 25. E 5 vezes menos R, menos 5R. Passando esse menos 5R para o primeiro membro, eu tenho 20R mais 5R é igual a 25 mais 25, 50. O que nos dá 25R é igual a 50. E, portanto, o R, dividindo os dois lados por 25, o R é 2. Então, toda essa relação aqui para a gente encontrar a razão da PA, R. E como a gente sabia que um dos lados era 5, agora vamos substituir o 2. Você vai ter quais lados, então? Vamos ver. Você vai ter medidas dos lados do triângulo. 5 é uma, 5 menos R, trocando o R por 2, 5 menos 2, 3. E a outra, 5 mais R, 5 mais 2, 7. Então, os lados são 3, 5 e 7. Estavam em PA. A razão é 2, né? 3, 5, 7. Produto das medidas dos lados, que era o que perguntavam. 3 vezes 5 vezes 7, dá 105. Logo, a resposta vai ser da alternativa D, 105. Aí, ó, aplicação importante, lei dos cossenos. Resolve problemas de qualquer tipo de triângulo, você pode usar a relação, mas quando o triângulo for retângulo, você pode usar Pitágoras tranquilamente, tá bom? Bom, vamos avançar? Vamos falar agora um pouquinho sobre área. Área de um triângulo. Você deve saber a medida da área de um triângulo faz muito tempo, desde o colégio. A medida da área de um triângulo, eu vou chamar de S. Né? S vem de superfície, área ou superfície. É a metade da base vezes altura. Ou seja, você pega a medida da base, multiplica pela medida da altura, né? A altura é o segmento reto aqui, ortogonal, que faz com a base. Então, a medida da base vezes a altura dividido por 2, quer dizer, metade do produto da base pela altura, da área de qualquer triângulo. Agora, essa fórmula aqui a gente vai usar quando? Quando a gente tiver a base e a altura, né? Aí fica fácil. Agora, e se a gente não tiver a base e a altura? Quero te mostrar uma outra relação que pode ser usada também. Observe. Olha só, nesse triângulo aqui, a base é A e a altura é H, tá vendo? E aqui é o vértice C. Aí, eu vou aplicar o seno do ângulo C. Nesse triângulo aqui, o seno é a razão entre o cateto oposto, que é o H, pela hipotenusa, que é o B. Ó, o oposto é um ângulo reto. Aí, se eu isolo o H, passo o B multiplicando, eu tenho que H é B vezes o seno C.
E aí eu obtive uma relação para essa altura usando o B e o seno C. Vou chamá-la de 1. Como a área é semiproduto da base pela altura, é meio de A vezes H. Só que esse H que aparece aqui, nessa relação 2, ele aparece aqui, ó, na relação 1. Então eu vou substituir esse H por B seno C, ali, ó. Aí você vai ter uma nova maneira de escrever a área de um triângulo. A superfície vai ser semiproduto da medida de dois lados, A vezes B, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles. Ó, essa relação você pode calcular sem altura. Na verdade, a altura está ali, mas ela está substituída por outros elementos. Então, o que está dizendo essa relação? Que se você tiver dois lados e o ângulo entre eles, usando o seno, se usa metade do produto dos lados pelo seno do ângulo entre eles. Tá, mas não é só essa. Quer ver? O que a gente pode usar? A gente pode usar para metade de A vezes B seno C. A gente pode usar para metade de A vezes C seno B. Ó, reparou? A e C, aqui o ângulo B. Se for A vezes B, seno C. Ou a área igual a metade de B vezes C vezes o seno de A. Ou seja, tendo dois lados e o ângulo entre eles, calculando o seno desse ângulo, você pode calcular também a área de um triângulo sem altura. Né? Isso é uma relação mais rápida, né? Vamos aplicar isso, vamos ver como é que fica. Numa questão de vestibular, a gente tem, na figura, o triângulo ABC é equilátero de lado 1, e ACDE, AFGB e BH e C são quadrados. Então, olha só, você tem um triângulo ABC equilátero, todos os lados iguais, ângulos iguais também, tem um quadrado aqui, tem um quadrado aqui e tem um quadrado aqui. Muito bem. O que a gente quer saber nessa figura? Aqui já apareceram as alternativas, né? E a gente quer saber a área de toda essa figura aqui. A área. Quanto que dá a área dessa figura aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um hexágono, né? Só que esse hexágono aqui não é regular. Ele tem alguns lados iguais. Ó, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, certamente porque são quadrados de mesma medida, congruentes. Aqui você tem um triângulo, que não é um triângulo retângulo. Aqui tem congruente, mesma área esse aqui. E esse aqui também tem a mesma área desses três. Como é que eu vou calcular a área? Letra A, 1 mais raiz de 3. Letra B, 2 mais raiz de 3. Letra C, 3 mais raiz de 3. D, 3 mais 2 raiz de 3. Ou E, 3 mais 3 raiz de 3. Vamos calcular a área. Então eu vou fazer algumas modificações para a gente enxergar algumas relações. Reparem. Olha só, é a mesma figura, né, ampliada. Você tem os quadrados aqui e tem o triângulo equilátero. Muito bem, se o triângulo é equilátero, ele tem todos os lados iguais e os ângulos iguais, se você sabe que é 180 graus a soma dos três, cada um deles vai medir 60, que tem que ser iguais. Muito bem, aqui é ângulo reto, 90 graus, porque é um quadrado. Um quadrado tem todos os ângulos retos. Muito bem. Como ele disse que é 1 a medida do lado do triângulo equilátero, olha só, você tem um aqui, um aqui, um aqui. Como isso aqui é um quadrado, vai ter um em cada lado. Aqui também um em cada lado, aqui um em cada lado também. Então, o que eu vou imaginar? Eu vou calcular a área dessa figura, pensando assim, vou calcular a área desse triângulo aqui equilátero, primeiro. Aí eu vou calcular a área desse quadrado, vou multiplicar por 3, são 3 iguais. Aí eu vou calcular a área desse triângulo que está aqui, ó, por exemplo. E aí eu vou multiplicar por 3 porque ele é igual a esse e igual a esse. Então, na verdade, eu tenho 3 figuras fundamentais. O triângulo equilátero aqui no meio. Esses quadrados, melhor dizendo, são 3 quadrados, e esses 3 triângulos de mesma área. Então, um triângulo equilátero, um triângulo aqui obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus, e 3 quadrados. Agora eu pergunto para você, se você tem 2 lados, olha só, desse triângulo, e você tem o ângulo 60 graus, como é que você podia calcular a área desse triângulo equilátero aqui? Você podia fazer metade do produto 1 vezes 1 pelo seno de 60 graus. Tem gente até que decorou já a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas nesse caso, se você sabe a fórmula que eu te mostrei, você pode usar. Quadrado, a área é lado ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, quer dizer, 1 ao quadrado, vezes 3. Agora, e esse triângulo aqui, ó, que seria ó, talvez o mais difícil? Como é que a gente podia calcular a área desse triângulo aqui? A gente não conhece a medida de 2 lados, que são os lados do quadrado dele, 1 e 1. Esse ângulo aqui, 120 graus, é um ângulo do segundo quadrante, mas é notável.
É só fazer metade do produto dos dois lados pelo seno do ângulo entre eles. Isso multiplicado por 3, já que são 3. Olha só, no triângulo que estava aqui, esse triângulo aqui, ó, primeiro, metade do produto 1 vezes 1 pelo seno de 60 graus. Então, tá aqui, ó, metade 1 vezes 1, seno de 60 graus. Aqui é mais 3 vezes a área de um quadrado, que é lado ao quadrado, ó, vezes 3, né? Mais, e essa última conta aqui, essa aqui, ó, metade do produto 1 vezes 1 pelo seno de 60 graus. Metade, 1 vezes 1, seno de 120 graus, melhor dizendo. 3 vezes, né? São 3 triângulos. Bom, meio vezes 1 vezes 1 é meio. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, a área dos 3 quadrados. E aqui no final fica 3 vezes 1, 3 sobre 2, vezes 1 vezes 1, fica 3 sobre 2 mesmo. Seno de 60 graus, o seno de 120 graus, melhor dizendo. Seno de 120 graus é o seno de 60 graus, porque ele é do segundo quadrante, o seno é positivo e o suplemento dele troca pelo que falta para 180. 120 graus, falta 60 graus. Muito bem, aqui eu vou ter 1 vezes raiz de 3, 2 vezes 2, 4, mais 3, aqui 3 meios, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou ter raiz de 3 sobre 4, mais 3. Aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, 4. Aí no finalzinho, olha só, você tem raiz de 3 sobre 4, mais 3 raiz de 3 sobre 4. Você não precisa tirar o mínimo na soma dessas duas parcelas. Se você tem 3, raiz de 3, mais uma raiz de 3, são 4. Dividido por 4 dá 1. Então vai ficar 3 mais raiz de 3. E a resposta correta, então, é a alternativa C, 3 mais raiz de 3, a resposta do problema. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra a parte de triângulos. Espero que você tenha aproveitado. A triângulo tem que praticar, né? A parte geométrica é uma parte que a gente começa e vai se desenvolvendo aos poucos, viu? E às vezes você resolve muita questão só no olhar. Você olha ali, aí eu aplico Pitágoras aqui, seno aqui e já tem o encaminhamento da resposta. E quando você não está com isso ágil, você está meio enferrujado, você não consegue enxergar muito. Então é a prática. Vai treinando, vai praticando, que você certamente vai conseguir dominar isso aqui. Isso vai ser com certeza muito importante em muitos vestibulares. Tá ok? Grande abraço então, até a próxima. Muito bem, professor. Com uma super aula dessas, qualquer conteúdo fica fácil, né? Mas antes de continuar, vamos para o intervalo super rápido. Mas fique ligado, são só 5 minutinhos, eu já volto.
Olá, tudo bem? Estamos de volta! E eu vou lembrar que o Centro Tecnológico Positivo está com as inscrições abertas para o vestibular. Acesse ctpositivo.com.br e conheça o curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, ofertado nas unidades Batel e SIC. O curso tem parceria com a Microsoft Brasil, permitindo integração completa com a Microsoft Innovation Center de Curitiba, instalado nas dependências do Centro Tecnológico Positivo. Saiba mais sobre esse e outros cursos do CT Positivo e inscreva-se para o vestibular. Acesse ctpositivo.com.br e confira. Retomando então, a super aula que vem agora é de literatura com o professor Braz. Oi, gente. As universidades indicam normalmente uma lista de livros de leitura obrigatória para os vestibulares. Não é diferente para a FUVEST e a Unicamp, que apresentam uma lista de obras variadas em vários períodos da literatura brasileira e portuguesa para os vestibulares desse ano. E, claro, que é um assunto muito importante, vale pontos valiosos na prova, e nós tentaremos, assim, ver os pontos chaves de cada uma dessas obras, visto que analisar aprofundadamente todas as obras seria impossível no curto espaço de tempo. Vamos começar com uma obra da literatura portuguesa, que se chama Viagens na Minha Terra. Esta obra, Viagens na Minha Terra, foi escrita por Almeida Garré, escritor português da época do Romantismo. E o Almeida Garré, inclusive, nesta obra, ele se tornou, inclusive, inspiração para outros escritores românticos, inclusive para o nosso escritor Machado de Assis, para o próprio escritor realista Eça de Queiroz. Por quê? Porque ele utiliza um estilo, uma linguagem que é romântica, mas mistura essa linguagem romântica, sentimental, com uma linguagem mais jornalística, mistura fatos históricos com fantasia. Então, essa obra representa realmente quase um início da era moderna na literatura portuguesa. Viagem na Minha Terra, como eu estou falando, é uma obra de características que tem jornalismo e literatura. Viagem de novela é uma obra de viagens, um estilo de novelístico, é uma história e que mistura dois enredos. O Almeida Garré faz uma viagem de Lisboa a Santarém. Essa é uma viagem física, né, em que ele quer mostrar as paisagens, né, as riquezas de Portugal do interior, até admirar as belezas da cidade histórica que é Santarém. Mas, ao mesmo tempo, nessa viagem, ele conversa com os outros viajantes e faz uma outra viagem, uma viagem mais sentimental, mais, vamos dizer, de memórias. Nessa viagem fantasiosa, ele volta no tempo para contar uma história de amor entre Carlos e Joaninha, misturando o enredo romântico com fatos da história de Portugal. A transformação de Portugal antigo, tradicionalista, num Portugal moderno, liberal e mais materialista. Então, esses dois elementos se cruzam nesse livro fantástico que é Viagem na Minha Terra. Então, portanto, além da viagem real de trem, Garré, através de suas divagações, faz outras viagens paralelas. E centrando-se numa dessas viagens paralelas, é que ela vai desenrolar o drama sentimental de Carlos e Joaninha. Como já disse antes, há uma mistura do romantismo com a realidade de Portugal, tanto atual quanto antiga. Tá? A linguagem é clássica e popular ao mesmo tempo, mistura uma linguagem literária com linguagem jornalística, né? E, inclusive, com expressões da linguagem oral, né, popular, usada pelo narrador. Vejamos nesse teste, nesse exercício, alguns pontos chaves desta obra, Viagem na Minha Terra, de Almeida Garré.
Veja, analise as afirmações a seguir sobre o papel e a simbologia dos personagens e o enredo da obra Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett. Número 1. Joaninha aparece com sua doçura, pureza, espontaneidade, com a encarnação dos autênticos valores portugueses. Aquele valor romântico, aquele valor sentimental, de pureza. Ela vive em face da natureza com a qual às vezes se confunde, por isso ela é chamada a menina dos roxinóis. Romanticamente idealizada, guia-se pelo sentimento e pela intuição. Contrapõe-se a Georgina, racional e estrangeira. Georgina é uma amante do Carlos, inglesa, que exerce uma influência mais materialista na mente do rapaz. Tá? Racional e estrangeira. E a Carlos, né, fruto da mesma cepa que Joaninha, o Carlos foi criado com a Joaninha, no interior, puro, romântico. Só que quando ele vai para a Inglaterra, conhece a Georgina, sua mente se transforma, torna-se mais racional, mais prático, mais interesseiro. É a transformação de Portugal de romântico para racional. Então, Carlos, fruto da mesma cepa de Joaninha, mas é dela desviado pelas ideias assimiladas da civilização inglesa. É um resumo do papel de Joaninha e Carlos dentro da obra. Está correto. Né? 2. As duas personagens masculinas, Frei Diniz e Carlos, parecem sintetizar o próprio Garrett. O Frei Diniz, dividido entre o sentimento e a razão, regula sua vida heróica e romanticamente pela honra. É que o Frei Diniz era um sujeito mundano, perdido, devasso, inclusive tornou-se amante, né, da mãe do Carlos, né, e depois se arrependeu, inclusive cometeu um assassinato, matou o marido da amante, e depois, para se arrepender, ele se transformou num monge para pagar os seus pecados. Então, o Frei Diniz tem essa transformação do pecado, da vida devassa, para a vida mais pura, romântica. Então, heróica e romanticamente pela honra. Carlos, citadino, mundano, guerreiro, volúvel, no qual ele se transformou depois que foi para a Inglaterra, vai trazer ao vale a destruição. Ele vem com a guerra, e a guerra vai trazer a destruição e, consequentemente, a morte de Joaninha. Correto. Né? Então, há um apanhado geral sobre os personagens. Terceiro, a obra é uma novela histórica na esteira de Walter Scott. O ficcionista alia o fato histórico à ficção, mas de maneira que revela maior apreço pela história. A fantasia é policiada pela inteligência e pela erudição histórica sobre a Terra, o tema, buscado na Idade Média, o que correspondia aos ditames doutrinários do romantismo. Essa alternativa é uma armadilha. Cuidado! Claro que o romantismo vai buscar os temas na Idade Média, os cavaleiros, a fé, a moral. Só que o autor, Almeida Garrett, não se baseia, não valoriza mais a história, o fato histórico. Ele é romântico. A fantasia é policiada pela inteligência e pela erudição histórica? Não. A fantasia tem livre curso. Ele escreve baseado na criatividade romântica. Então, esse item está incorreto. 4. As viagens na minha terra despiram a vestimenta pesada e afetada que sufocava a prosa intelectual praticada até o século XVIII. Realmente, o Almeida Garrett, nesta obra e em outras, ele transforma a linguagem tradicional, acadêmica, numa linguagem mais popular, numa linguagem mais solta, mais coloquial. Então, ele tira aquela vestimenta pesada da linguagem clássica. Um ar esportivo, jornalístico, de naturalidade e espontaneidade coloquial,
substitui o empertigamento e a preconcepção estilística tradicional, que eu estava falando antes. Nisso, Garrett foi mestre de românticos e realistas, dentre os quais Eça de Queiroz e Machado de Assis. A obra é exemplo da prosa enxuta, direta e palpitante, prosa emocional, liberal, romântica, composta pela imaginação e pela idealização. É um resumo perfeito do estilo de Almeida Garrett. Na obra, o autor se volta para a realidade portuguesa em busca de seus motivos. Como eu estava falando, nesta obra existem duas vertentes. A viagem física para Santarém e a viagem mental do autor pelo passado, pela história de Portugal, para analisar, né, essa evolução do Portugal tradicional, antiquado, para um Portugal moderno, liberal, materialista. Muito bem. Então, o autor empreende uma viagem de Lisboa a Santarém e vai informando o leitor das diversas peripécias por que passa. É o que nós já vimos. Tudo cercado de críticas políticas e sociais de agudo observador. O Almeida Garrett tinha uma visão assim perfeita da história de Portugal. Ele quis realmente analisar esta evolução de Portugal. Viagem aparentemente despretensiosa encerra, no entanto, a busca de um caso para contar, de um significado mais profundo da realidade portuguesa e de um conhecimento mais íntimo de si mesmo. Como nós vimos na introdução, essa viagem física para Santarém é uma descoberta do Portugal atual, mas é uma viagem também ao passado, pela fantasia, pela memória, ao passado antigo, os monumentos históricos de Santarém, e através da ficção, da história que ele cria na hora do romance entre Carlos e Joaninha, que nós vimos, né, ele vai fazer uma análise mais profunda das transformações ocorridas em Portugal. Correto. Então estão corretas seguindo as afirmações. Nós vimos, a 1 está correta, a 2 está correta, a 4 e a 5. Resposta A. Vamos em frente. O segundo romance é Tio, um romance regionalista de José de Alencar. Esse romance romântico de José de Alencar se passa em Campinas, interior de São Paulo. Aliás, o romantismo de José de Alencar é caracterizado pelo nacionalismo. Os românticos, em geral, principalmente José de Alencar, queriam, com a literatura, despertar o espírito nacionalista. O Brasil tinha se tornado independente recentemente, então eles tinham que despertar no povo, no leitor, esse espírito patriótico. Então, a intenção do romântico em suas obras era mostrar o Brasil para os brasileiros. É o que acontece nesse romance, Tio. Romance regionalista do romantismo, mostrar o Brasil para os brasileiros, focaliza a vida dos moradores do interior de São Paulo, inclusive os costumes, o jeito de falar, as festas populares, as crendices, e mostra também, por exemplo, a violência, as questões de honra, aquele moralismo típico do interior, as diferenças sociais, escravos, a vida nas senzalas, o povo sofrido, trabalhador, e também os coronéis, os donos das fazendas, que escravizavam e que exploravam o trabalho dos colonos, né? Então, pobres segregados pelo preconceito e ricos donos de terras. Essa é uma essência do romance Tio. O romance, publicado em 1872, cultiva o formato e o clima dos romances de folhetim. É que, na época, não havia tantas editoras e os autores publicavam o romance capítulo a capítulo, primeiro nos jornais, tipo novela, um capítulo por dia. Porque, à medida que a história se desenvolvia, se o jornal vendesse mais por causa da história, significava que o romance estava tendo aceitação. É um tipo de ibope da época, né? E
Esses romances de folhetim, então, têm que característica? A característica das telenovelas. Muita ação, muita tensão, e quando termina o capítulo, fica-se no final um suspense. Tchan, 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 tchan. Né? Para quê? Para que o telespectador hoje, ou o leitor na época, ficasse curioso e fosse ler o próximo capítulo no dia seguinte, ou na semana seguinte. Tá? Então, o romance publicado cultiva o formato e o clima dos romances de folhetim, repletos de aventuras e de momentos de tensão, em que os capítulos são curtos e terminam num momento de suspense. Essa é a essência do romance Tio. E agora, no teste, nós vamos ver alguns detalhes. Assinale a alternativa em que está correta a relação entre as afirmações feitas e o personagem indicado. Letra A. Um homem terrível, de feições assustadoras, que os sofrimentos e desilusões da vida transformaram num matador de aluguel. Esse cara foi apaixonado por Bezita, a mãe da Tio. Queria apenas sua felicidade e dedicou-se a protegê-la. Quando soube que a Bezita jamais iria gostar de um peão como ele inclusive incentivou um amigo, né, um jovem rico da região, a namorar a Bezita. Quando ela, depois de se entregar enganada a outro, acabou assassinada, ele, esse personagem, arrasado e com ódio, vai cuidar de Berta, a Tio, que é filha da Bezita, como se fosse sua filha, prometendo vingar a morte de sua amada, que tinha sido a Bezita. Esse personagem é Ribeiro ou o Barroso? O Barroso que se chamava? Não. O Ribeiro ou Barroso foi o homem com que a Bezita se casou. Tá? E que acabou matando-a depois, quando soube que ela tinha se entregado a outro. Esse personagem terrível, um bandoleiro, matador de aluguel, era o João Fera, que casou-se com Bezita, mas na mesma noite de núpcias a abandonou para resolver negócios relacionados a uma herança que recebera em Itu. Ficou anos longe de casa e quando voltou ao ver a esposa com o bebê, matou-a. E pretendia matar também o bebê e o pai da criança. Esse personagem é o João Fera? Não. Esse personagem, que tinha se casado com a Bezita, nós vimos antes, é veja lá antes, o Ribeiro, ou Barroso, que ele voltou com outro nome depois. Tá? O João Fera que vai salvar a Bezita e a criança, e vai criar a criança depois. C. Jovial e alegre, era dono da Fazenda Palmas. Na fazenda, sempre protegido por seu camarada e amigo João Fera, que inclusive queria que ele casasse com a Bezita. Tivera muitas aventuras amorosas e se envolveram em muitas enrascadas. É um boy da época que tinha esse João Fera, um cara forte, matador, como guarda-costas quase. Numa dessas loucuras, entrou numa noite na casa de Bezita. Foi ele que entrou no escuro, quando o Ribeiro tinha viajado, o marido da Bezita tinha viajado, ele entrou, fingiu-se que ele, fazendo-se passar por Ribeiro, com quem a moça estava recém-casada, deitou-se com ela e a engravidou. O fruto dessa loucura foi o nascimento de Berta, a Tio. Esse personagem é o Miguel? Não. Miguel é um irmão de criação de Bezita. Não. D. Jovem alto, ágil, de talho robusto e bem conformado, irmão de criação de Berta, desde o princípio era apaixonada por ela. Só que a Berta não percebeu que esse rapaz era apaixonado por ela, né? E, inclusive, aproximou esse irmão de criação de uma amiga dela, da Linda. Tá? Esta, não percebeu que também o ama, faz de tudo para aproximá-la de sua amiga Linda, que é apaixonada por ele. Esse personagem é o Brás? Não. Esse personagem é o Miguel. Por último, então, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, grandes olhos negros, boca mimosa, personagem central do livro, claro. É a filha bastarda de um fazendeiro e de uma pobre moça da vila, Bezita, morta pelo marido. Nós vimos antes. Criada por Inhatudinha, é uma adolescente bonita, graciosa, de gestos espontâneos e encantadores, que atrai o amor e o carinho de todos.
O apelido de tio foi-lhe dado por Braz, um deficiente mental a quem ela ensinava a ler, e que achou o acento tio parecido com a sobrancelha dela, por isso a chamada de tio. Essa moça pequena, esbelta, é o personagem título do livro, Tio, ou Berta, ou Inhá, conforme um ou outro chamava. Então, assim, nós temos alguns itens básicos sobre essa obra Tio, obra simples, romântica, que tem um final politicamente correto, que defende a moral, os bons costumes, como era próprio da escola romântica. Então, letra E é a resposta. Obra seguinte, Memórias do Sargento de Milícias. Também uma obra, agora é uma obra romântica, mas de transição. O Manuel Antônio de Almeida escreveu esse livro para fazer graça. Ele queria justamente fazer uma obra engraçada, crítica, satírica. Portanto, ele foge um pouco dos padrões românticos do romantismo brasileiro. Memórias do Sargento de Milícias é uma obra de costumes, um romance de costumes, intencionalmente humorística, né? Os personagens são pessoas comuns, do povo, então com expressões populares, costumes populares, inclusive gírias que ele coloca, né? Diálogos marcados pela naturalidade. Tá? Teste. Vamos agora detalhar alguns elementos desta obra. Porque a obra focaliza a história de um malandro, típico malandro carioca, né? O Leonardo. Leonardo, para vocês terem uma ideia, era filho de um meirinho, o Leonardo Pataca, que veio para o Brasil tentar a sorte. Aí no navio encontrou uma moça de vida fácil, chamada a Maria da Hortaliça, né? E tiveram entreveiro e já vieram juntos para o Brasil. E desse entreveiro na viagem já nasceu o Leonardo, o filho de uma pisadela de Beliscão. Mais tarde, o Leonardo Pataca descobriu que a Maria andava terceirizando, vamos dizer assim. Descobriu que ele estava sendo traído, separou-se da Maria. A Maria fugiu com um amante, que era um capitão de navio, voltou para Portugal. O Leonardo Pataca se junta com uma cigana, enquanto o menino, o Leonardinho, vai ser criado pelo padrinho, solteirão. E o padrinho, apaixonado pelo menino, deu rédea solta, então todos aqueles instintos diabólicos e traquinagens do rapazinho se desenvolveram livremente. Tornou-se um perfeito vadio, brincalhão, irresponsável, ia mal na escola, foi ser coroinha, vivia tomando o vinho da missa, fazia traquinagens o tempo todo. Enfim, tornou-se um malandro. É a história dessas peripécias que o livro desenvolve de uma forma bem humorada, bem engraçada. Depois ele vai se apaixonar por Luizinha, ele é todo atrapalhado para namorar, é bem desengonçado. A Luizinha acaba se casando com outro. Ele vai ter um caso com uma moreninha chamada Vidinha, é um caso também tumultuado. E nessas entra o Major Vidigal, que era a autoridade máxima, e o Leonardo, denunciado pelos primos da Vidinha, que era um vagabundo, que não trabalhava, o Vidigal vai e prende o Leonardo por vadiagem. E o Leonardo foge, o que deixa o Major Vidigal furioso e humilhado diante da sociedade, deixar escapar o malandro. Então, vem aí uma verdadeira guerra, uma disputa entre Vidigal tentando prender o Leonardinho. Acaba prendendo e, para castigá-lo, obriga-o a sentar praça. Ele vai ser policial, vai acompanhar o Vidigal nas batidas pelo Rio de Janeiro. Numa dessas batidas, o Leonardinho, malandramente, deixa escapar um malandro que o Vidigal queria prender, só que era amigo dele, deixou escapar, e nisso, então, ele vai ser preso no quartel e vai ser condenado a receber umas chibatadas. Aí a madrinha, a comadre, e foram atrás de uma ex-amante do Vidigal, foram implorar para o Vidigal para soltar o menino, que era um coitado, etc. E o Vidigal, quando a Maria Regalada disse que se ele ajudasse o menino, ela voltaria a viver com ele, aí ele já afrouxou toda a rigidez, soltou o rapazinho, inclusive o nomeou sargento de milícias.
como o sargento mais tarde vai poder se casar com a Vidinha. Então, uma história assim bem cheia de altos e baixos, uma ação muito intensa, é um livro gostoso de ler. Tá? Alguns detalhes agora no teste. 3. A respeito do romance Memórias do Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, assinale o que for verdadeiro, com V, ou falso. Como toda obra erudita, expressa a visão das camadas superiores da sociedade, negando-se a ser o espaço para que a voz e a vez dos dominados se faça ouvir. Claro que é falsa, porque nós vimos que é uma obra popular, focaliza as camadas inferiores da sociedade e dá espaço para que a voz do povo se faça ouvir. Tá? Portanto, é falso. O livro é um romance de folhetim, também foi publicado em capítulos nos jornais. Correto. Desenvolve sátira saborosa aos costumes da época que atinge todas as camadas sociais, pondo em prática a afirmação de que, através do riso, pode-se falar de coisas sérias da vida e instaurar a correção dos costumes. Então, ele estabelece esse princípio. Como diz o provérbio latino, ridendo castigat mores. É rindo que se corrige os costumes. Essa está correta. A primeira falsa, segunda verdadeira. C. Análise de costumes suburbanos, a revelação da vida popular do Rio de Janeiro no tempo do rei. Inclusive, a história começa assim, era no tempo do rei. Como se fosse uma história infantil. Por que ele faz isso? Para dizer que as histórias se passam na época do Dom João VI, tempos antes, que ele não queria se comprometer com o presente das pessoas. Então, ele disse que a história tinha acontecido antes. Tá? Então, dá esse toque de caos, de história popular. Tá? Então, do Rio de Janeiro, no tempo do rei, tende para a fixação de aspectos realistas. Claro, mostra a realidade de muitas classes sociais, as festas populares, as traquinagens, amores assim, proibidos, etc. Entretanto, a obra está mais próxima de um romantismo pouco ortodoxo, o que faz do autor um romântico de excentricidade. Aqui é perigosa. É uma obra que tem aspectos realistas? É, mas é um romance encaixado dentro da época romântica brasileira. Então você pode dizer que é um romantismo excêntrico. Foge um pouco do romantismo tradicional, mas no fundo tem moralismo, tem o casamento no final, que o Leonardinho consegue se casar com a Vidinha. Tem um final feliz, tá? É romântico. Embora seja um romantismo pouco ortodoxo, como diz a alternativa. Essa está correta. O protagonista da obra, o Leonardinho, é uma espécie de barro vital, ainda amorfo, ele vai se transformando, vai se formando. Aqui o prazer e o medo vão mostrando os caminhos a seguir. Ele vai aprendendo a viver. Tá. Até a sua transformação final em símbolo sublimado. Vai ser um herói fantástico. Apesar de cínico, calculando o carreirismo matrimonial, Leonardo deixa afinal emergir o ser moral que condena o próprio cinismo ao inferno da culpa, do remorso, da expiação. Nada a ver. Ele é malandro, vai ser malandro até o final. Tá? Não há essa transformação. Ele é, como se diz hoje, um anti-herói. É um herói, só que com seus defeitos. Então, essa está falsa. Verdadeira C, falsa a letra D. Letra E. Escrito no momento em que movimentos em prol da República cresciam no Brasil, o romance faz uma crítica à estrutura social monárquica e desorganizada e vê no regime republicano um modelo ideal a ser adotado no país, porque, sendo uma obra de engajamento social, com essa crítica à sociedade escravocrata brasileira, no século XIX, tenta mostrar o autoritarismo e a crueldade da personagem Dona Maria no tratamento rigoroso que dispensava às suas escravas. Há uma salada mista aqui que complicou tudo. Esse livro não faz uma crítica à estrutura social monárquica, faz uma crítica à estrutura social do Brasil na época. Tá? Não há uma crítica explícita à sociedade escravocrata brasileira. Tá? Não há essa crítica. E Dona Maria não é assim essa mulher cruel que torturava os escravos. Nada a ver. Essa está incorreta, falsa.
Letra F. Ao narrar as peripécias do jovem Leonardo, no qual, como também em personagens menores, há contínuo e divertido esforço de driblar o acaso das condições adversas e a avidez de gozar os intervalos da boa sorte. Até aqui, ó. As peripécias do Leonardo. Outros personagens também buscam sempre driblar, né? Driblar as condições adversas. Ou seja, o jeitinho brasileiro. Aqui é uma exposição desse jeito brasileiro de se safar das dificuldades. E a avidez de gozar os intervalos de boa sorte. Quando há chance, o brasileiro faz festa mesmo. Então ele mostra que o brasileiro luta lá, dá um jeitinho, quebra galho aqui, empresta, rouba uma galinha ali, para se livrar das dificuldades. E quando consegue um tempo de paz, ele aproveita ao máximo, né? O romance apresenta com um olhar crítico e bem-humorado os costumes da sociedade brasileira da época de Dom João VI, marcada por uma certa lassidão de valores. Ou seja, o romantismo tradicional diz assim, ou você é mocinho ou você é bandido. Nesse livro você está no meio. Às vezes, depende da circunstância, você pratica o mal ou você pratica o bem para se safar. Aquilo que eu disse, o jeitinho brasileiro para quebrar o galho. Marcada por uma certa lassidão de valores, o que permitia aos personagens transitar pelo universo da ordem e da desordem de acordo com as conveniências. O jeitinho, né? O que reflete a falta de estruturação social do Brasil no século XIX. Então ele mostra essa verdadeira esculhambação que era a organização brasileira. As pessoas vão se virando de acordo com as circunstâncias. Não existe assim, não, eu vou seguir a moral rigidamente. Não, de acordo com as circunstâncias, ele vai para o bem ou para o mal, para o plano da ordem ou da desordem. Esta é verdadeira. E letra G, na sua estrutura mais íntima e na sua visão latente das coisas, na análise mais profunda, Memórias de um Sargento de Milícias exprime a vasta acomodação que dissolve os extremos. Aquilo que eu falei, nem tudo é bem, nem tudo é mal. Entre o bem e o mal radicais, existe uma gama infinita de possibilidades, né? Tira o significado da lei e da ordem. A lei e a ordem você vai seguir se estiver de acordo com a sua necessidade. É o famoso jeitinho brasileiro. Manifesta a penetração recíproca dos grupos, das ideias, das atitudes mais díspares, criando uma espécie de terra de ninguém moral, onde a transgressão é apenas um matiz na gama que vem da norma e vai ao crime. A transgressão está ali no meio, não é nem crime e não é virtude nem vício, é um meio termo. Essa mescla de bem e mal, de certo e errado, de ordem e desordem, é a característica do livro e é uma característica genial, porque ele mostra de forma assim explícita, transparente e perfeita o espírito nacional, né? Esse jeitinho brasileiro de levar as dificuldades e resolver os problemas do jeito que dá. Verdadeiro. Vamos adiante. A próxima obra agora é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Passamos do romantismo para o realismo. Machado de Assis é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, tá? Começou com obras românticas e daí passou a escrever obras que fogem do romantismo. Deixou de lado aquela moral, a moral radical de bem e mal, e mostrou que as pessoas, como já apareceu um pouco em Memórias de um Sargento de Milícias, as pessoas se adaptam de acordo com as circunstâncias. Machado de Assis tem um estilo irônico, um estilo carregado de humor, para temperar um pouco o pessimismo dele. Ele vê a sociedade, o ser humano, a moral como algo de forma negativista. Por exemplo, nenhum caso de amor, na fase realista dele, nenhum caso de amor termina bem, sabe? Sempre tem alguma traição, alguma ameaça ou suposição, uma suposta traição. Então, Machado de Assis penetra fundo nesse íntimo das pessoas. Ele faz uma análise psicológica profunda das verdadeiras, das segundas intenções que regem o comportamento. Mostra como as pessoas nunca amam de verdade. Há sempre uma segunda intenção por trás desse amor aparente que a burguesia mostrava.
A pessoa nunca é religiosa, sincera. Por trás daquela prática religiosa sempre há uma hipocrisia de quem quer se mostrar uma pessoa de bem. Então, para ele, a sociedade, o ser humano está sempre minado por valores escusos, a vaidade, o interesse, a ganância financeira, a ambição de posição social, etc. É isso que ele explicita nas suas obras da fase realista. E Memórias Póstumas de Brás Cubas abre essa segunda fase, a fase realista dele. Rompe, a Memórias Póstumas rompe com o romantismo e inicia o realismo no Brasil. É uma obra revolucionária, tanto na forma quanto nos conceitos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra divisora de águas, não só da literatura brasileira, marcando o início da estética realista, como também da literatura machadiana, que sai daquela fase romântica e entra numa fase mais realista. Foge dos padrões românticos. É um romance revolucionário. Tá? Forma. Quem vai narrar a história não é um narrador comum, é um defunto. O Brás Cubas, depois de morto, resolveu contar a sua vida, escrever suas memórias. Por isso que se chamam Memórias Póstumas. E ele mesmo diz nos primeiros capítulos que, sendo defunto, ele não tem medo da opinião alheia mais. Depois, no outro lado, aqui do outro lado do mistério, eu não estou preocupado se você, cara, amigo leitor, vai gostar ou não do meu livro. Joga no lixo. Que eu, hoje, morto, ele diz, eu tenho a liberdade de ser sincero. Eu posso discordar da sua opinião. O livro não vai atender às suas expectativas, como no romantismo, o herói, a heroína, o amor, o casamento no final. Não. A minha obra não tem essa obrigação de atender às expectativas do leitor. Eu estou morto. Então, essa fase revolucionária, esse aspecto revolucionário já mexeu com toda a estrutura literária. A dedicatória do livro já é revolucionária. Ele leu muito aquele escritor americano, Edgar Allan Poe, criador do conto de suspense, de histórias tipo Acredite Se Quiser, Histórias da Cripta, e de mortos, etc. E na dedicatória ele coloca a dedicatória em forma de epitáfio, diagrama assim: ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Sabe? Então, a dedicatória já mostra a intenção dele de ser sincero, de não se preocupar com a opinião alheia. Elementos importantes que eles podem perguntar: a intertextualidade, referências à Bíblia, referências à obra de Shakespeare, referências a outras obras famosas da literatura universal. Intertextualidade. E outro elemento, que é também muito moderno, que já Machado de Assis utilizava: conversas com o leitor. Ele para a narração e fala: meu amigo leitor, veja bem, eu cínico? Não, veja minha amiga. Então ele começa a conversar com o leitor, e nessas conversas com o leitor, ele discute, inclusive, a forma, a maneira como ele está escrevendo. Ou seja, ele discute no texto os recursos que ele está utilizando para escrever o texto. Um texto que se refere à própria técnica de escrever o texto. Isso se chama metalinguagem. Então, intertextualidade e metalinguagem são duas características bem modernas que ele utiliza. Mas, como se diz, a crítica social, né, como já disse antes, a análise psicológica das verdadeiras intenções que regem o comportamento humano. No teste, avalie as seguintes afirmações. Alguns estudiosos consideram que a publicação em 1881 do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis marca o início do realismo na literatura brasileira. Contudo, não é difícil perceber que esse livro já apresenta algumas características que serão desenvolvidas pela ficção moderna do século XX. Principalmente o uso da metalinguagem, ou seja, o fato de o texto chamar a atenção para a sua própria construção, fazendo comentários acerca de si mesmo. Estava comentando antes. Metalinguagem. Correto. 2.
O capítulo 71 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o senão do livro, é um dos momentos de conversa com o leitor. São abundantes na obra do autor os diálogos com o leitor, digressões narrativas, que fortalecem o caráter zigue-zagueante do livro. Aliás, sobre esse respeito, é interessante observar que o Machado de Assis, ele, no início, já cita esse caráter como, diz que escreve como um bêbado, não vai em linha reta. Há muitas digressões. Se você fosse pegar, por exemplo, a história em si, seriam 10, 20 páginas que contaria a história do Brás Cubas. Acontece que ele, frequentemente, ele interrompe a narração, né? E para fazer comentários, digressões, conversas com o leitor, lembrar outras circunstâncias. Então, o estilo de Machado de Assis não é aquele estilo reto, direcional, vetorial. É um estilo tipo rococó. Ele vai rodando em torno dos assuntos e ele é considerado um grande enrolador. Porque, na verdade, ele não quer contar a história, ele quer fazer reflexões sobre o comportamento da psicologia humana. Então, veja, o caráter zigue-zagueante do livro. Com esse recurso, Machado mostra que, ao contrário do que acontecia no período romântico, há agora uma fratura entre a obra e o público. Fratura por quê? Porque, na obra romântica, o que o público buscava nas obras? Aventura, a satisfação de emoções, eles se identificavam com o personagem. E no final, claro, como hoje todo mundo espera, no final da novela, que o mocinho se case com a mocinha. O final politicamente correto, ou moralmente edificante. E Machado de Assis instaura essa ruptura. A obra não tem que agradar ao público, tem que fazê-lo pensar. Então diz, há uma fratura entre a obra e o público, pois a intenção do autor não é contentar quem o lê, mas mexer com seus valores, fazendo com que ele veja e sinta as coisas de forma diferente. O narrador, por estar pelo menos em tese morto, se sente livre para frustrar o leitor. Está morto, não precisa ficar satisfazendo as curiosidades. 3. Memórias Póstumas de Brás Cubas seria uma espécie de educação sentimental em que o narrador vai narrando a sua vida a partir de um eixo, a relação amorosa. É que, na verdade, o Brás Cubas diz que desde criança foi muito mimado, maltratava os escravos, fazia cavalinho aos escravos, muito rico, da alta sociedade. Ainda adolescente, teve um caso escandaloso com Marcela, uma bailarina espanhola, que só queria saber do seu dinheiro. Depois teve caso com outra, quis namorar uma outra menina, só que ela tinha um defeito na perna e ela socialmente não seria tão legal ele aparecer em público com uma moça defeituosa. Então, o caráter amoroso das relações amorosas desse livro mostra, ironicamente, as segundas intenções, os interesses que existem por trás das relações. Então, podemos afirmar que a primeira experiência de Brás Cubas é marcada pelo cálculo interesseiro. Marcela se entrega ao jovem apenas pelos ricos presentes que recebe. Mais tarde, Brás Cubas se apaixona por Virgília, por último, né? Virgília, e juntos rompem com todas as convenções sociais, vivendo um grande amor até o fim de sua vida. Não. O que acontece é que depois que uma noiva por quem ele tinha se interessado morreu de febre amarela, no namoro antes, o Brás Cubas achava que ia casar com Virgília. Por quê? Porque Virgília era filho de um influente político. Ele queria seguir a carreira política e, casando-se com Virgília, teria a chance de se eleger deputado com o apoio do sogro. Só que Virgília percebeu que tinha outro candidato, um tal de Lobo Neves, que era mais despachado, tinha mais cancha para ser político, tinha mais chances de ter sucesso. Então a Virgília, mesmo gostando do Brás Cubas, casou-se com Lobo Neves. Por quê? Ela queria status, mulher de político influente. Então veja como ele ironiza realmente o sentido amoroso. Casada com Lobo Neves, Virgília vai se tornar amante de Brás Cubas.
Só que esse amor vai ser interrompido. Está errado dizer que vai um amor fantástico até o final de suas vidas. Não, vai ser interrompido porque o Lobo Neves vai ser transferido para uma província como presidente de província. Tá? Então, essa aqui está errada, né? 4. A estruturação dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas estabelece uma linha cronológica em sentido inverso. Cronologia. Nasceu, cresceu, estudou, namorou, casou, envelheceu. Seria a linha cronológica. Tá? Está dizendo que a obra tem o sentido inverso. Morreu, envelheceu, ficou doente, até nascer. Não é bem isso. Não é. Ele mistura o presente com o passado, vai alternando. Tá? Então, Memórias Póstumas não estabelece uma linha cronológica em sentido inverso, adequando-se à condição de defunto autor. Não. Nem estabelecendo um padrão próprio, constituídos numa série de divagações sobre a impossibilidade de se organizar a narrativa. Não. A ideia dele misturar, alternar ou fragmentar a narração é para mostrar que a mente humana é assim. Está fazendo uma coisa, pensa noutra, faz uma coisa, mas pensando noutra. Essa é a desorganização da obra, quer mostrar a desorganização, a fragmentação da própria mente, da própria psicologia humana. Então, essa está errada. Então, corretos vão ficar a primeira e a segunda, né? Certo. Letra D. Vamos adiante. O Cortiço é uma obra que representa o naturalismo brasileiro. A Luiz de Azevedo seguiu aquela tendência da literatura universal, vinda da Europa, em que as descobertas científicas passaram a informar, a influir, inclusive nas artes. Tá? O naturalismo, você pode dizer que é o realismo levado às últimas consequências. Você pega o realismo, crítica social, a sátira, a ironia, a análise psicológica, etc. Só que aí você acrescenta o cientificismo. As descobertas no campo da biologia, da química, da psicologia do século XIX fizeram com que os artistas começassem a defender a tese de que tudo pode ser explicado cientificamente. Ah, e o amor? Reação química. Como se diz? Pintou uma química. Né? Então, explicação científica para o sentimento. Ah, mas o homem é um bandido. Não, ele não tem culpa de ser bandido porque ele já nasceu assim. Ele herdou dos pais esta tendência para o crime. Mas o ser humano, ele nasceu legal, nasceu numa família tranquila, etc. Não tem uma herança maldita, vamos dizer assim. Por que se tornou bandido? Por causa do meio. O homem é produto de fatores biológicos, ele herda o caráter, não apenas o aspecto físico, mas ele é produto do meio em que ele é criado. Então, o meio determina o comportamento. E essa tese transforma o ser humano num simples animal. Não há raciocínio, não há lógica, não há, vamos dizer assim, livre-arbítrio. Você é aquilo que os seus pais fizeram de você, aquilo que o ambiente fez de você. Filho de peixe, peixinho é. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. A biologia e o ambiente formam o caráter das pessoas. Nesse livro, O Cortiço, o Aloysio de Azevedo aplica essas regras do naturalismo internacional, cientificismo. Então, ele focaliza o Rio de Janeiro num momento de transformação, em que surgem as favelas, os bairros operários, a luta pela sobrevivência, sabe? E um choque de tipos de contraste, grande número de tipos que apresenta, variedade de tipos humanos. Com esse romance, a Luiz de Azevedo apresenta um exame minucioso, cruel e causticante do submundo humano do Rio de Janeiro no século XIX, com as suas personagens grosseiras e vulgares. Então, gente, os personagens no romance naturalista são sempre extraídos da baixa classe social, da ralé. Por quê? O naturalista é como um cientista, um médico, por exemplo, não vai estudar pessoas sadias, vai descrever, vai, como se diz, estudar os defeitos, as falhas, as doenças, os desvios de personalidade.
Por isso que diz que os personagens da literatura naturalista são grosseiras e vulgares. São objetos de sua arte, o estrangeiro, rico ou pobre, a exploração a que eram submetidos os trabalhadores, a cobiça desenfreada de uns, o adultério da alta sociedade, a prostituição, as misérias coletivas. Só o lado animal, né? O que vale é o instinto, o que vale é o impulso natural. A obra traça o quadro panorâmico da coletividade, seus aspectos sórdidos e negativos, o painel social desequilibrado, como fator principal da ruína social. Então, como eu estava falando, o autor naturalista é como um estudioso. Ele vai estudar o ser humano, os personagens, como se fosse um objeto de estudo. Vai simplesmente descrever as reações, ações e reações a que o homem é levado por conta das leis naturais. O homem está sujeito às leis naturais. É um animal como outro qualquer. Portanto, o homem tem culpa de ser um assassino, de ser um depravado? Não. O leão não tem culpa de ter devorado o domador, porque é o instinto dele. Então, eles aplicam essa lei do mundo animal para o mundo humano também. Então, nessa história, o João Romão é um português, batalhador, etc. Ele montou uma vendinha, daqui a pouco a Bertoleza, uma escrava, teve o seu dono sumido, ele se juntou com a Bertoleza, aproveitou, tornou-se amante da Bertoleza, daquela negra, e com o dinheiro dela comprou um terreno, transformou o terreno, foi aumentando as suas posses, fez um armazém, daqui a pouco fez um restaurante, comprou a pedreira no fundo do terreno, abriu uma pedreira para alimentar as construtoras que estavam reformando o Rio de Janeiro. E ali ele foi construindo casebres, barracos para alugar. Então, as pessoas trabalhavam na cidade, ou trabalhavam na pedreira, se alimentavam no restaurante dele e moravam ali no cortiço. Ou seja, o cortiço foi crescendo assim, feito um corpo vivo, com um pedaço de carne podre que vai se enchendo de vermes e se desenvolvendo naturalmente. Tá? E na sequência, claro, os personagens que aparecem são exemplos, né, dessa disposição das pessoas dependentes do meio ambiente. Vão se tornando, quem entra ali limpo vai sair sujo. Quem entra no cortiço sujo vai sair podre. Ou seja, o ambiente vai deteriorando, vai corrompendo e nivelando as pessoas por baixo. No final, o João Romão, rico, resolve subir na vida. Então tem um Miranda, que é um comerciante ali perto, tem uma filha, a Zulmira, que é uma menina passiva, sem iniciativa nenhuma, e ele resolve se casar, o João Romão, com a Zulmira, para ter uma ascensão social. Como é que ele vai fazer para se livrar da Bertoleza? Ele comunica os herdeiros do antigo dono, conta que a carta de alforria que ele entregou para a Bertoleza era falsa, ele que tinha bolado, e quando chegam os antigos donos para reassumir a posse sobre Bertoleza, a Bertoleza se suicida. Então, para mostrar como a justiça social, a exploração predominavam, né, campeavam naquela região, naquela cidade. Teste. Com base nos conhecimentos sobre o romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, considere as afirmações a seguir. A descrição do cortiço, feita através de uma linguagem metafórica, indica que no romance esse espaço coletivo adquire força orgânica, como se fosse um ser vivo que vai se desenvolvendo, revelando-se um ser cuja força de crescimento assemelha-se ao poderio de raízes em desenvolvimento constante que ameaçam tudo abalar. Então, o cortiço, como se vai se alastrando por baixo da terra, ameaçando, inclusive, o palacete do Miranda que mora do lado. Claro, metaforicamente. Ou seja, a influência do cortiço, a influência negativa, pode abalar as estruturas da sociedade, da elite. Tá? Correto, né? Segundo, se a trajetória de Bertoleza é marcada por atributos que autorizam o leitor a defini-la como mulher-objeto, na medida em que é construída como uma espécie de degrau utilizado por João Romão na sua escalada social, a de Zulmira aponta para o lado oposto. Como eu estava falando, realmente a Bertoleza serviu de degrau. Ele se aproveitou da força física,
se aproveitou das economias da Bertoleza e se aproveitou do corpo dela, explorou sexualmente a negra sobre todos os aspectos, a exploração completa do ser humano sobre todos os aspectos, para subir na vida. E diz que com Zulmira foi diferente. Pode ser considerada, a Zulmira, mulher sujeito, porque é capaz de afirmar-se como indivíduo, impondo o próprio desejo, como de se casar por amor com João Romão. Não, ela vai obedecer às ordens do pai e aos interesses do pai que quer que ela se junte com João Romão, porque ele tem nobreza, tem nome, mas não tem dinheiro, só a família da mulher que tem. E João Romão, apesar de ser um pé de chinelo, psicologicamente falando, é um cara cheio da grana. Então ele quer, por interesse, que a Zulmira se case com o João Romão. Está errada essa aqui. O romance, o cortiço, enfoca a vida das camadas sociais mais inferiorizadas que vão ser exploradas e servir de base para a prosperidade do português João Romão. O que manda nessa obra, o que ele mostra, é a exploração. Os mais poderosos exploram os mais fracos para subir na vida, para serem ricos. É o tipo uma escravidão branca. Nesse caso, temos um Brasil em que, de um lado, está o imigrante pobre que ascende socialmente às custas da exploração. E do outro, uma legião de negros, mulatos e brancos, formadores de um escalão de explorados, tido como inferiores, rebotalho da sociedade. É isso que o cortiço quer mostrar. Uma classe alta que explora os trabalhadores e para enriquecer, e essa classe explorada que praticamente vive como escravos. Correto, né? 4. Pode-se afirmar que os personagens que integram o romance e o cortiço, que as situações apresentadas privilegiam menos os aspectos psicológicos dos personagens e mais suas características exteriores. É bom comentar, como falamos antes, para o naturalista, o homem é simplesmente um animal, não tem livre-arbítrio, não tem alma. Portanto, não há análise psicológica. Psicologia vem de psique, alma. Então, no naturalismo, o que vale são as descrições, seus aspectos exteriores, puramente instintivo, o físico, os músculos, nervos, sangue, força física, aspecto do rosto, aspectos de ódio, sabe? Esses aspectos são os importantes no estudo desse objeto que é o ser humano. Mas que as ações dos personagens são condicionadas a fatores naturais. O temperamento, que ele herda dos pais, raça, clima, e a fatores sociais e culturais, ambiente e educação. Nós falamos antes. O homem é produto, além de dos fatores biológicos, também é produto dos fatores mesológicos. Ele é produto do meio. Apresentando relação de causa e efeito. E que isso comprova a influência do determinismo, uma das teorias científicas da época, que fundamentava ideologicamente o naturalismo. É a teoria do determinismo científico, defendida inicialmente pelo francês Hippolyte Taine. Resposta. Claro que nós temos como resposta correta a 1, a 3 e a 4. Correto? E assim nós encerramos essa primeira parte das obras literárias para a FUVEST e a Unicamp. Até mais. Tchau. E é bom você ficar ligado. No dia 11 de novembro acontece a primeira fase do vestibular da Unicamp. Por isso, estude bastante, que até lá dá tempo de revisar muitos conteúdos. Por isso, amanhã eu estou de volta com mais 3 superaulas inéditas para você. E eu espero você já a partir das 9 horas da manhã. Até lá!